Hi, Brainstormer. Tudo bom com você hoje? Remind me to stop teaching in 1 hour. Sure, I'll remind you at 2:58 p.m. Thank you. Pronto, já falei com o Google pra ele me lembrar de parar de dar aula, porque eu esqueço. E como é que você tá hoje? Primeiro eu quero pedir desculpa por não ter colocado aula semana passada. Eu tô no meio de um diagnóstico bizarro e eu precisei ficar muito tempo pesquisando. Porque eu preciso ficar muito tempo pesquisando coisas, e aí eu não conseguia me concentrar em mais nada, e aí eu fiquei muito tempo pesquisando até eu ter pesquisado o suficiente pra conseguir me concentrar em outras coisas. Yay! Então, como bônus, eu vou gravar aula pro clube todo dia essa semana. Então, essa semana vai ter um monte de aula pra você. E aí você vai ter 1 hora de aula a mais, porque eu fiquei uma semana sem colocar aula. E eu acho tosco, então nada mais justo do que eu colocar 1 hora de aula a mais pra você, como um pedido de desculpa pela minha loucura pesquisatória. Mas enfim, vamos continuar a música que hoje a gente termina, de fato, a tradução, a gente termina de fato de entender o que tá aqui de inglês. E aí, logo menos, acho que nessa aula ainda a gente já começa a fazer a parte de falar. Não sei, vamos ver, porque eu não calo a boca, não é mesmo? É um problema que eu tenho. Eu sempre acho coisas pra falar, sobre coisas pra falar, sobre coisas pra falar. E a última aula a gente parou aqui, certo? E se eu não me engano, eu já tô com as coisas tudo abertas aqui. Mas aqui é a aula que eu tava dando agora há pouco. Aqui. Viva! Ha! Então, esse daqui é a página 6 da música, certo? Nossa senhora, como tá com. Nossa. Mas enfim. E a gente parou aqui, tanto que a última palavra que tá aqui tá laugh, certo? Se você não acredita em mim, você pode assistir a última aula, nada te impede de. Inclusive, se você ainda não ouviu a música, vai ouvir a música. Me pausa agora e vai ouvir a música, por favor, mesmo. Estou assumindo que você já ouviu a música. Preciso que você ouça a música. Mesmo. Por que esse negócio de ouvir a música, Joana, pro seu cérebro, tipo, oh meu Deus, eu tô começando inglês. Sabe? É importante esse tipo de coisa. É importante avisar pro cérebro que a gente troca de língua. O meu não funciona muito bem na troca de língua do inglês pro português. Mas é importante a gente avisar pro cérebro, principalmente quando a gente tá aprendendo alguma música. Alguma música ou alguma língua. Eu aviso pro meu cérebro quando eu tô começando a aprender francês. Sério. Mesmo. De verdade. Ele demora pra pegar francês. Então eu entendo exatamente o que você tá passando, por isso que eu tô falando pra você ouvir música. Vai ouvir a música, sério, de verdade. Se você não ouviu, vai ouvir. E. Vamos lá. A gente vai fazer este pedaço aqui, certo? Certo. E aí a gente vai terminar. Uhul, tá. Então vamos já começar dando uma olhada nesse guess. Porque este guess, na verdade, ele é um verbo dos muito legais. Porque a gente tem guess, o passado de guess é guessed. E a ideia de guess é a ideia de adivinhar. Só que esse adivinhar é com a ideia de chutar, sabe? Tipo, então ele é meio que um achar também. Tudo com a ideia de chutar. Esse chutar não é chutar de bola, é chutar de. Chutar, como que a gente fala isso em português? Adivinhar. Então, a gente pode falar, eu acho, em inglês, de duas formas diferentes. Eu acho que. Sei lá, o que aconteceu? Eu acho que. Ela gosta de mim. Falando da minha gata. Pra gente falar isso daqui em inglês, a gente pode falar de duas formas. A gente pode falar I guess. Eu acho que ela gosta de mim. I guess she likes me. E é fato, ela gosta de mim. Minha gata me ama, ela tava me enchendo o saco sem parar até agora. Eu devo estar cheio de pelo na cara e tá tudo coçando. Eu posso também, no lugar desse guess, usar outro verbo? Posso. O que eu posso usar no lugar dele? Eu posso usar o think. I think she likes me. E a mesma coisa, Jo? É a mesma coisa. Você decide o que você usa. Você pode usar tanto guess quanto think. Então, eu acho que pontinhos, eu acho que e o resto das coisas aqui, certo? Então, isso daqui são os pontinhos.
Se a gente for falar eu acho que sim e eu acho que não, a gente pode também usar o guess e também usar o think. Só que, se liga só, eu acho que sim, a gente vai falar I guess ou I think so. I guess so, I think so. O so é como se fosse o sim, tá? Eu acho que sim, I guess so. Eu acho que sim, eu penso que sim, I think so. Tudo a mesma coisa, tá? Você decide o que você usa. Os dois são usados iguais. Você, então, tipo, literalmente decide aí, porque a vida é tua, a língua é sua, você fala do jeito que você quiser. Sempre que você pode falar do jeito que você quiser, porque, né? Não é sempre que a gente pode falar do jeito que a gente quer. E pra falar eu acho que não, a gente simplesmente vai pegar esse cara aqui e colocar na negativa. Então, eu acho que sim, I guess so. Eu acho que não. A gente vai simplesmente colocar na negativa e a gente vai colocar um don't aqui. E aí vai ficar I don't guess so. Ou I don't think so. Nesse caso aqui, I don't think so é mais comum, tá? Isso quer dizer que o I don't guess so tá errado? Não. Isso quer dizer que o mais comum disso daqui seria I guess not. Então, eu vou até colocar em outro lugar. Pera aí que a gente vai dar um gatinho aqui. Olha o gatinho bem dado. Então, a gente tem essa possibilidade, mas é mais comum usar desse jeito aqui. I guess not. Pra falar eu acho que não. Então, você que sabe se você fala I guess so, I think so, I guess not, ou I don't think so. Eu normalmente falo I don't think so por costume. Não tem nenhuma razão incrível para que isso aconteça. Então, deixa eu só anotar aqui que esse daqui é mais comum. Mais comum. Beleza? Então, é assim que a gente vai usar o think e o guess. Com a ideia de achar. Beleza? Então, é isso que ele tá falando aqui. Eu acho. Aí a gente tem o what, que é o que. Eu acho que... na verdade, eu tiraria esse what daqui. Eu, Joana. Mas, né? Tudo bem. Não. Aqui esse what tá junto aqui com esse pedaço. Então eu acho que o que. Então a gente tem um que implícito aqui. Eu acho que. E aí a gente tem o que do what. Eu acho que o que. Aí a gente tem aqui um all. All a gente já viu, né? Eu me lembro de ter falado disso com você. Aqui, ó. All é o I com will, certo? E aí ele dá a ideia de futuro pra gente com o verbo seguinte. O verbo seguinte aqui tá be, então é ser ou estar. Pra gente decidir se é ser ou estar, a gente vai olhar pro verbo seguinte e ver o que tá acontecendo com ele. O verbo seguinte aqui, o que tá acontecendo com ele? Ele tem um ing. Se ele tem um ing e eu tenho um to be, eu tenho um estar, sei lá o que, ando, endo ou indo. Então vamos descobrir o que é say pra gente descobrir o que é saying. Então a gente tem aqui say. Passado de say é said. Said, tá? E say é dizer. Uma coisa interessante do verbo to say é que a versão dele com S, a gente vai escrever assim, simplesmente com S. Essa versão com S é pra he, she, it, certo? Lembra que o verbo muda pra he, she, it no presente. Só que a pronúncia desse cara aqui não é o que você tá esperando que ela seja. A pronúncia desse cara aqui é literalmente says. Says, sabe? Quase toda cidade tem a igreja da Sé. Se a sua cidade tem mais de uma igreja da Sé, você tem igrejas das Sés. Sés. Que piada horrível. E o sei é dizer, tá? Já anotei, beleza. Então aqui eu tenho um futuro com estar acontecendo. É linguagem de telemarketing! É linguagem de telemarketing. Oi, senhora, posso estar fazendo o seu cadastro? Não, não pode, moça. Eu não quero que você tenha os meus dados. Nossa, deve ser tão difícil ser operador de telemarketing. Se alguém aí é operador de telemarketing, ó, parabéns, você merece todos os parabéns do mundo. Mesmo. Eu sempre sou legal com operadora de telemarketing, porque eu imagino que muita gente deve ser muito babaca com eles, coitados. Mas enfim. Então, o que tá acontecendo aí? A gente tem
um futuro contínuo. E desculpa, eu bati no microfone agora com a caneta. Então vamos falar desse futuro contínuo aí? Porque é interessante. Future continuous, future, present continuous, future continuous, future continuous. Então, umas coisas bem... Escrevi isso certo, sempre olho pra esse monte de vogal e eu fico, meu Deus, que bizarro. Eu acho muito estranho esse monte de vogal aqui junto, mas enfim. Qual que é a ideia do future continuous? Uma coisa muito importante da gente entender é que, em inglês, o future continuous é uma estrutura super formal. É uma estrutura super bonita que, se você usar, todo mundo vai ficar, uau, como você sabe inglês? Mesmo. Porque ela não é usada normalmente, tipo, muito igual às outras estruturas. Então, as línguas têm esses negócios, né? De quando a gente não faz o negócio muito, aquilo vira formal, aquilo vira bonito, ou você vira o chatão por não falar o que todo mundo fala. Porque é assim que a gente lida com língua. Então, é mais ou menos isso que acontece com future continuous. Geralmente, quando ele é usado, são em situações super formais e é uma linguagem muito bonita e tal, lá. Então, você já tá sabendo disso. Então, o estigma que a gente tem com estar indo fazer alguma coisa, ou estará fazendo alguma coisa, eu acho que é assim, é super de boa no inglês mesmo. E como é que vai funcionar o future continuous? A gente vai usar o will, porque o will que coloca com a ideia de futuro, porque a gente não tem futuro no inglês, certo? Ou a gente vai poder usar o to be com going to. Mesmo? Mas aí não vai ficar muito ing junto? Vai. Mas dá? Dá. Então a gente vai usar o will ou o to be com going to, mais um verbo, mais ing no fim desse verbo. Então, por exemplo, eu estarei escrevendo. Não, ele estará escrevendo. A gente vai ter he will be writing. Ele estará. Isso daqui dá o estará pra gente. Porque a gente tem o estar com o will, que coloca no futuro entre aspas. Então, a gente tem estará. E aí, a gente tem o writing aqui pra fazer o escrevendo. Então, isso daqui seria ele estará escrevendo. E como é que seria com o to be com going to essa mesma frase? Ela ficaria assim, ó. He is going to be writing. E é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas não tem diferença nenhuma mesmo? Na teoria tem, na prática não. Na teoria a diferença é que quando a gente usa o will, a gente não deixa claro que a ação começou. E quando a gente usa o to be com going to, a gente mostra que a ação já começou. Essa é a diferença dos dois. E no fim não faz diferença nenhuma, porque não quer dizer que a ação não possa ter começado com o will. Ela pode, você só não deixa ela clara. Tá. Então, quando que eu vou usar essa estrutura do future continuous? Quando eu quiser falar que alguma coisa vai acontecer continuamente no futuro. Então, por exemplo, sei lá, amanhã às 2 da manhã eu estarei dormindo. Porque eu vou estar fazendo essa ação de forma contínua no futuro. E como é que ficaria? Eu estarei dormindo. Vai depender se eu vou usar o going to com o to be ou o will. Tanto faz, eu posso escolher. Eu vou usar o will porque é menos coisa pra escrever. Eu sou preguiçosa pra escrever, como você sabe. Mas isso não quer dizer que eu não poderia fazer com o to be com going to, tá? Então, tipo, eu estarei dormindo às 2 da manhã. Então, esse daqui vai ser I will be sleeping at 2 in the morning. E eu escrevi AM porque é mais rápido do que escrever in the morning. E 2, ok? 2. Então, I'll be sleeping, I will be sleeping at 2 a.m. Eu estarei dormindo. Poderia ser com going to? Poderia. E aí seria I am going to be sleeping. Uau, Então, você vê
quando você for usar isso daqui, presta atenção que quem vai negar vai ser o will, quem vai negar vai ser o to be, dependendo da estrutura que você escolher. Quem vai perguntar vai ser o will, quem vai perguntar vai ser o to be, dependendo da estrutura que você escolher, beleza? Então, é assim que a gente vai usar o futuro contínuo, e é para isso que ele serve, para mostrar coisas que estarão acontecendo de forma contínua no futuro. Por isso que ele não é tão usado assim, porque quando você tem a necessidade de falar que você vai estar fazendo alguma coisa? Eu não tenho muita essa necessidade, não. Talvez você tenha. Então, né? Então, a gente tem aqui, eu acho que o que eu estarei dizendo é... Beleza? Daí a gente tem aqui o resto da frase. Eu não lembro se eu já falei com você do ain't. Eu realmente não lembro. Talvez não. Então, vamos falar do ain't. Porque se eu não lembro, é melhor falar, né? Vamos falar do ain't. Então, o que acontece? Da onde que o ain't veio? Por que o ain't existe? Primeiro de tudo, o ain't é super informal, tá? O que isso quer dizer na sua vida? Isso quer dizer que se você for usar inglês para qualquer coisa que você tenha que ser formal, você não vai usar o ain't. Enfim, acabou. Então, se o ain't é super informal, que raios ele quer dizer e quando ele é usado? Ele surgiu da necessidade que as pessoas sentiram por causa disso daqui, ó. Quando eu tenho are e eu quero adicionar o not, eu posso fazer aren't. Quando eu tenho is e eu quero adicionar o not, eu posso fazer isn't. E quando eu tenho am e quero adicionar o not, o que eu faço? Sento e choro, porque não tem como falar ain't. Ah, ain't. Ah, ain't. Ah, não, sério. Então, o ain't, ele veio da necessidade dos gringos de juntar o am mais o not. Só que, o que acontece? Como esse troço é super informal, nem sempre ele vai ter a ideia de am. Várias vezes ele vai ter a ideia de to be mais not. Por que to be mais not? Porque vai depender da sua necessidade do to be, porque ele vai servir pra tudo, porque, mano, não tem regra, o bagulho é informal, você faz o que você quiser com ele. Então, ele passou a servir como to be mais not e levamos um passo à frente, porque, eventualmente, ele é usado como not só, sem nem a ideia do to be. Sério? Então, o ain't veio dessa necessidade, ele é super informal e ele é geralmente usado de forma errada em duas negativas. Eu não sei se esse vai ser o caso da música, mas é o que é costume. E tá certo usar duas negativas na mesma frase? Não tá, porque uma negativa nega a outra. Mas os gringos usam, os nativos usa. Igual a gente fala português tudo errado aqui. Quer dizer que tá certo? Não. Quer dizer que você pode falar desse jeito em todo lugar? Não. Então, como eu não sei pra onde você vai usar seu inglês, eu preciso te falar todas essas coisas, porque você vai se deparar com isso. Eu acho que você não vai usar, mas você vai ver isso sendo usado, tá? Mas eu achar que você não vai usar... Olha aí, como eu falei que vinha numa dupla negativa. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Eu juro pra você que eu não tinha reparado nesse não. É costume do inglês. Então, vamos entender por que não pode ter uma dupla negativa? Vamos entender. Lembra quando a gente viu o some e o any e o no? Lembra? Então, a gente vai falar especificamente do no, tá? A gente falou do some, do any e do no, não falou? Falou, né? Falou? Acho que falou. Se a gente não falou, me desculpa. Deixa eu anotar pra colocar vídeo de some, any e no. Porque se a gente não falou, eu vou me sentir mal. Vídeo some, any, no. Beleza. Pronto, está anotado. Eu vou lembrar de colocar no rolê ali embaixo. Tá. Então, o no, o que acontece? Ele já é uma negativa, certo? Ele já tem a ideia negativa. Se eu falar alguma coisa assim, ó. I don't have... O que eu não tenho? Um carro. A car. Então, tá aqui minha frase. I don't have a car. Por essa frase, a gente tá vendo que eu não tenho um carro. Então, o não tá negando isso daqui, certo? Né? O não tá negando o ter o carro.
Por essa frase, eu posso ter um avião? Posso. Eu posso ter uma bicicleta? Posso. Posso ter um patinete elétrico? Posso. Posso ter um helicóptero? Posso. Posso ter uma nave espacial? Posso. Posso ter uma bicicleta? Posso. Um monociclo? Também. Tudo que eu quiser eu posso ter, desde que não seja um carro. Ah, então peraí, porque essa negativa tá negando o fato de eu ter um carro. Então, eu posso ter qualquer coisa, desde que essa coisa não seja um carro, tendo só essa frase como informação. Concorda? Da hora. Se liga só, se eu for negar e eu for escrever isso daqui, ó, I don't have no car. Se a gente no care, no car. Sorry. Então, se a gente for traduzir essa frase ao pé da letra, a gente teria exatamente igual ao português. Eu não tenho nenhum carro. Só que, o que acontece? Isso aqui, ó. Ó. Aqui a gente tem essa negativa que tá negando tudo isso aqui. Se tá negando tudo isso aqui, eu tô falando que eu não tenho. E eu tô falando que isso daqui eu também não tenho. Ah, então uma negativa nega a outra em inglês. Então, não é gramaticalmente correto a gente usar duas negativas. Mas, Joana, você falou que vai acontecer aqui e vai acontecer em outros lugares. Vai. Só que não tá certo. Você que tem que ver a forma que você vai usar o inglês. Porque, né? Você que sabe o jeito que você tem que falar nos lugares. Por exemplo, eu tento não falar palavrão durante as aulas. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Porque eu só sei ser formal em inglês. Porque eu nunca precisei ser formal em português. Olha aí o problema que eu tenho, que eu não quero que você tenha em inglês. Ah, viu? É verdade, mas né? Então, isso daqui, ó, não é... Quer dizer, isso daqui é comum, ok? Mas não tá certo gramaticalmente falando em nada. Nada. E se a gente for ver aqui, ó, se liga. A gente tem um there com um to be. Quando a gente tem um there com o to be... A gente viu isso, não viu? A gente viu. Mas enfim, vou anotar aqui porque acho que a gente não vai ter mais tanto vocabulário aqui não. Tá. Então, quando a gente tem o there com o to be vai variar de acordo com a necessidade. A gente pode usar there is, there are, there was e there were. Vamos anotar tudo isso aí, vai. There is, there are, there was e there were. Nós. Então, nós temos aqui uma tabelinha. Deste lado nós temos o presente, deste lado nós temos o passado, deste lado nós temos singular e desta linha nós temos o plural. Então é essa divisão, a gente vai usar o is e o are no presente, was e o were no passado, igual a gente usa o to be normal, e is e was no singular e are e were no presente. Só que, lembra que eu falei aqui que o ain't ele é o to be mais o not? Ah, então o que ele tá falando lá seria o equivalente ao there com isn't, só que ele fez there ain't. E por que ele fez isso? Porque ele quis ser da galera, sabe? Ele quis falar gíria e etc. Tá certo? Tão certo quanto esse ain't é. Ou seja, não. Sorry. Quer dizer, gramaticalmente não. Isso não quer dizer que não esteja certo de fato. Você consegue entender isso, né? Que não é porque é gramaticalmente certo que não tá certo. E assim por diante. Porque a língua quem faz é a gente. Eu tenho que te falar a língua formal porque eu não sei qual que vai ser o seu uso da língua. Desculpa. Então, se a gente for ver aqui... Ah, mas eu falei tudo isso aqui e eu não falei o que significa o there com to be, né? Oh, Joana, muito esperto. O there com to be, ele vai dar a ideia de haver, de existir ou de ter. E esse ter tem a ideia de existir, tem a ideia de haver. Ele não tem a ideia de posse, ok? Então, nesse caso aqui, a gente teria não tem,
Porque a gente tem duas negativas aqui, certo? Não tem, não existe, não há. Daí a gente tem better. Better, se eu não me engano, a gente já viu. Sim, a gente já viu, lembro que inclusive falei dele. Better é melhor, vou anotar aqui por desencargo de consciência. Então, better, melhor. Então, não tem, melhor. Reason. Reason é razão. Ups, não é português, é inglês. Reason. Razão. E, então, there ain't no better reason. Não tem razão melhor. Ah, então, peraí. Eu acho que o que eu estarei dizendo é não tem nenhuma razão melhor. Ah, da hora. Ok, vamos lá. Porque falta esse pedaço aqui. E aí, esse pedaço aqui que muda um pouquinho. E aí, a gente matou essa música. Da hora. Uhul. Tá, vai, vamos lá. A gente tá aqui. To rid yourself of vanities and just go with the seasons. Ok. Vamos lá. Rid. Se eu não me engano, o passado é rid. Ou é ridded? Não sei. Vamos ver. Nossa, uma professora que fala não sei. É, ué. Esse verbo não é muito usado no passado. Ridded. Ah, mas pode ser os dois, olha aí. Eu falei isso anteontem. Eu tava dando uma aula no sábado. E aí eu falei, meu, sempre que eu acho que eu não sei qual é porque pode ser os dois. Porque é que pode ser os dois nesse caso aqui. Tá. Então a gente tem rid. E o passado dele pode ser rid. Ou o passado dele pode ser ridded. Você decide qual dos dois passados você vai usar. Tanto o rid quanto o ridded vão servir para os dois passados, para o simples e para o passado do present perfect, para o passado particípio, o que termina em a, do, e, do, o, do, u, do, ido no português. Tá? Então, você que decide. A ideia do rid, a gente geralmente vai usar ele com of, tá? É de livrar-se de algo. Sabe? Tipo, livrar-se, soltar as amarras, desencanar daquele troço e assim por diante, tá? Então, to rid yourself, pra livrar você mesmo. A gente vai ter página 7. A gente vai ter página 7. Vai, porque a gente tem que falar desses pronomes aqui que a gente não falou ainda. E aí a gente não vai ter espaço aqui. Tá. Vamos lá. Você já comeu num self-service? Ou também conhecido como serve-serve? Pelo menos aqui em São Paulo. Como que é conhecido isso na sua cidade? Porque você já tirou uma selfie? Tudo tem a ver com self. E o que self quer dizer? Pra gente não entrar na filosofia, porque as pessoas debatem há milhares de anos o que o self quer dizer na real. Não a palavra, mas o conceito. Porque a ideia do self é a ideia de si mesmo. Si mesmo, sabe? Tipo, eu mesma, você mesma, ele mesmo, nós mesmos e assim por diante. A gente tem espaço aqui? Não, a gente não tem espaço. Tá. Então... Mas aí vai ficar um buraco aqui. Ai, como é difícil fazer isso. Organizar a lousa. É muito difícil organizar a lousa. Tá, fica assim mesmo. Salvar essa moça aqui. Amiga, isso, só salva. Beleza, daí a gente cria um layer novo, outro layer novo. A gente pinta esse layer de branco. A gente dá ok, a gente escreve nesse segundo layer e vamos lá. Então, o que acontece? Se o self dá essa ideia de si mesmo, de auto, certo? Como que a gente vai usar? Vamos lembrar primeiro das pessoas normais do inglês? Quais são as pessoas normais? Aquelas que fazem o verbo, aquela que você conhece desde sempre, que você sempre achou que elas fossem parte do to be, mas elas são só as pessoas. I, you, he, she, it, we e they. Eu acho que essa é a coisa
a lista que eu mais escrevi na minha vida. Mas enfim. Então, essas pessoas, elas fazem o verbo, certo? A gente conhece elas. Eu já falei delas várias vezes. Vou falar mais uma pra ter certeza que tá tudo bem. Eu, você, ele, ela, sei lá, porque ele vai acompanhar os verbos quando não tem ninguém pra acompanhar eles, porque o verbo sempre precisa de uma pessoa no inglês. Nós e eles. Beleza. Então, se eu faço alguma coisa pra mim mesma, eu vou fazer essa coisa myself. Então eu vou pegar o self e colocar tipo possessivo. Tipo o cara que mostra a posse, sim, porque é o meu, mim. Que da hora! Então, peraí. O yourself vai ser o seu, sim? Só que aí presta atenção com esse cara aqui, porque ele não é possessivo. Ele vira o oblíquo. Ele vira o ele. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, sei lá o que mesmo. Ourselves. Nós mesmos. Eu sempre esqueço de colocar o segundo you nesse caso, porque esse caso precisa do segundo you. Que segundo you, Joana? Você nunca colocou segundo you em lugar nenhum? Eu nunca coloquei segundo you em lugar nenhum, porque eu sempre falei que esse you era singular e plural, né? E eu sempre falei que eu só ia escrever ele uma vez porque eu tenho preguiça. Só que nesse caso, porque você viu aqui, ó, no plural o F virou VS. Então no plural do you, o yourselves vai ser diferente. Porque ele vai ficar com VS. Por isso que eu fiz aqui o rolezinho, entendeu? Ourselves e o they vai ser themselves. Então, se você for reparar, quando a gente tá no meio, ou quando a gente tá falando com a pessoa que a gente tá falando, a gente vai usar o my ou your, né? Ou seja, a gente vai usar os possessivos quando a gente estiver no meio, ou quando a pessoa que estiver no meio é a pessoa com a qual a gente está interagindo. Se a pessoa que a gente estiver falando não tiver na nossa conversa, se não for nem a gente, nem a pessoa com a qual a gente está interagindo, a gente vai usar os oblíquos, porque a gente está falando delas. E é por isso que a gente usa os oblíquos. Vamos lembrar que raios é isso de oblíquos, que eu tô falando igual uma idiota e, né, não adianta nada ficar falando oblíquo, oblíquo, oblíquo e você não saber do que eu tô falando. Então, o que acontece? Vou só simplesmente copiar esse troço aqui, porque eu tô com preguiça, e então vai ficar com essa linha aqui mesmo, tá? Porque eu já falei disso com você, eu vou falar de novo por desencargo de consciência, literalmente, tá bom? Sério? Desencargo de consciência, Jana? Porque, né? Quanto mais eu repetir, mais a chance da informação ficar na sua cabeça. E é isso que eu quero que ela faça. Eu quero que ela more aí dentro pra sempre. Então, eu tenho que ficar repetindo as coisas 15 milhões de vezes. Então, se você já entendeu, desculpa, pula um pouquinho a aula. Mas eu, se fosse você, ficaria ouvindo mesmo repetido, porque vai ser bom pra sua memória. Por que que meu inglês ficou bom? Porque eu tive que explicar todas essas coisas que eu tô explicando pra você milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Muitas vezes mesmo. E só por isso que o meu inglês ficou bom. Ou seja, se você já sabe, ouve de novo. Ajuda. Te falo com certeza. Ajuda. Por isso que meu inglês é bom. Então, o que acontece? Esses caras aqui fazem a ação, certo? Eles sempre vão vir antes do verbo, porque eles fazem a ação. E aí, a gente tem a versão deles de quando eles não fazem a ação, de quando eles não estão fazendo o verbo. O I vira me, o you continua sendo you, o he vira him, she vira her, it continua sendo it, you no plural continua sendo you, we vira us e they vira them. Então, esses caras aqui, eles não fazem ação. Eles aparecem na frase quando eles não estão fazendo ação nenhuma. Por exemplo, se eu falo, sei lá, ela brigou conosco. She argued, porque ela não brigou na porrada, ela brigou na fala, ok? She argued with us. Com nós. Porque eu não tenho nenhum verbo depois, então eu não posso usar o we, eu tenho que usar o us. Beleza? Fez sentido?
Nós. Então, nesse caso aqui, no caso dos pronomes, esses caras aqui, eles têm um nome, tá? Eles são chamados de reflexivos. Por quê? Porque você tá falando do seu próprio reflexo. Ah, é. Adoraria que os professores me dessem esse tipo de dica. Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente tem plural com o self, a gente vai ficar com selves. Porque isso é coisa de plural do F. E por que isso acontece com F? Por causa da pronúncia. Como tudo no inglês. Tudo acontece por causa da pronúncia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu fosse pegar uma palavra que termine com F, tipo self, e eu for colocar no plural, eu vou ter selves. E aí eu não sei se esse F tá sendo um F ou se ele tá sendo um S, porque os sons são super parecidos, né? Não dá pra saber se é um F e um S ou só um F. Pra isso não acontecer, quando a gente for colocar no plural, a gente vai colocar um E e um S. E aí, por que a gente vai ter esse som de esse E vai ter som, ele vai vibrar? É muito difícil a gente sair do fs. É mais comum falar um vz, or selves, vz. Então, vira V por causa da pronúncia, porque vz é muito mais fácil de fazer do que fs. Sai muito ar, você fica sem ar se você faz fs, igual louco. Devo ter cuspido em tudo, desculpa se foi em você. Não foi em você porque tem uma câmera. Tá. Então, yourself seria si mesmo, ou seja, livrar-se, si mesmo, de, ou seja, se livrar de. E a gente tem vanities. Vanities é o plural de vanity. E a gente vai colocar aqui vanity. Você vai ver que vai aparecer coisa de banheiro. Olha só, o que é esse vanity aqui? A minha avó chama isso de penteadeira. É isso? É uma penteadeira? Eu não sei, não conheço esses móveis de gente rica, porque eu não sou rica não, nunca fui rica. Então, vanity antigamente era só esse tipo de móvel. Hoje em dia, vanity é mais conhecido como este móvel. Esse daqui é um double vanity, na verdade, porque ele tem duas pias para quarto de casal, sabe? E vanity, por que você acha que o nome disso daqui é vanity? Você também tem espelho em tudo e é tudo um lugar para, entre aspas, se arrumar? Ah, adivinha o que é vanity? É isso mesmo, vaidade. Então, a gente tem vanity. E o plural aqui, que ficou vanities, I-E-S, porque a letra que tá vindo antes desse Y é um T é uma consoante. Quando a gente, nem toda palavra, tá? Mas em algumas palavras, quando a gente for colocar qualquer coisa depois de um Y seguido de T, esse Y vai embora e a gente vai colocar IE no lugar do Y e o que a gente precisar colocar. Normalmente é assim. Isso vai acontecer com toda palavra? Não, porque línguas, elas querem que a gente se ferre, então foi mal. Não são todas as palavras, não. Na dúvida, joga no dicionário. Na dúvida, fica olhando onde você tá escrevendo pra ver se fica um negocinho vermelho. Porque as chances de você escrever em inglês na mão são muito pequenas. Então, não se preocupa tanto com a grafia das coisas. Eu, Joana, não me preocupo com a grafia das coisas e eu sou professora. Então, mano, tá de boa. Isso aqui é vaidade. Então, para se livrar de vaidades. Então, peraí. Eu acho que o que eu estarei dizendo é... Não existe nenhuma razão melhor para se livrar de vaidades. Agora fez sentido, hein? Porque o bagulho tá junto aqui. And e just... Só somente e só go. Ir with com the ou a seasons. Season, vamos falar de season, que season é uma palavra bem interessante. Season. Ok. Season é um monte de coisa. No caso da como é que é o nome disso? Música. Ele tá como estação do ano.
Mas teacher, eu já ouvi season no contexto de série. Qual que é o sentido de season no contexto de série? No contexto de série é no sentido de temporada. Porque pensa aqui comigo. Uma estação do ano não é uma temporada de 3 meses, mas é uma temporada. O que é uma temporada? É um período de tempo, né? E uma temporada de série também é um período de tempo X que varia de série pra série. Tem série que vai o ano inteiro, tem série que vai metade do ano, tem série que vai 3 meses, varia, né? Então, season é a temporada ou a estação do ano. Ou seja, quando tá calor, a gente tá no hot season, na estação de calor. E é assim que fala verão? Não, não é assim que fala verão. Verão a gente vai falar summer. Beleza? E a gente vai parar no verão, porque eu só dei exemplo do verão e eu não quero te passar todas as estações juntas pra você não lembrar de todas elas juntas, pra você lembrar de cada uma separado, porque senão pode virar tudo um embrulho só no seu cérebro e eu não quero que isso aconteça. Então, aqui a gente tem, e eu acho que o que eu estarei dizendo é que não tem razão melhor para se livrar de vaidades e só ir com as temporadas, ou seja, só ir de boa, sem se estressar, ficar de boaça, sabe? Essa é a ideia aí. E aí a gente tem aqui um it's what we aim to do. Vamos ver o que é aim antes de tudo, porque as outras palavras aqui são todas comuns e a gente já as viu. Vamos ver o que é aim. Olha só o que aparece com aim. Aparece tudo os alvos, né? Porque aim é mirar. Então a gente tem aim, passado aimed. Aimed. A gente fecha a boca pro M e já vai pro D. Aimed. Isso daqui é mirar. Nice. Então, a gente tem aqui. Ok. To do. Então, se tem um to antes desse do, esse do não é auxiliar, ele é o verbo fazer. Então aqui a ideia é mira em fazer. Nós miramos em fazer. O que nós miramos em fazer? E a gente tem aqui esse it's. Que raios é esse it's aí? Vamos entender ele, que isso daí é uma coisa importante. Eu acho que eu não falei disso do jeito que eu deveria ter falado ainda. Então vai ser agora, hoje, neste minuto. O que acontece? Beleza. Coloquei aqui uma frase simplona em português, tipo, é isso que eu quero. Vamos passar ela pro inglês, beleza? Então, eu quero, eu sei que é I want. Que, eu sei que é that. Isso, eu sei que é this. E falta o é. O é vem do to be, só que quem é? Quem é? Eu sou? Não, eu não sou. Quem tá sendo aí nessa frase? Porque se eu falo, sei lá, gosto de pipoca. Quem gosta, eu. Beleza? Nesse caso, quem é? Sei lá. Sempre que a gente pergunta quem tá fazendo a ação e a gente responde sei lá, em inglês vai ser it. Então a gente tem o it, e aí eu vou ter o é, que é o is. It is this that I want. Esse that é opcional, eu posso simplesmente não usar ele, se eu quiser. It's this I want. Poderia ser. Poderia ser também it's that I want. Ou it's that I want. Ou it's it that I want. Em inglês não tem muita variação nessas coisas, mas tudo bem. E por que eu tô falando isso pra você? Porque isso daqui, ó, a gente sempre vai ver, sempre. Porque isso é super normal. E ele vai geralmente aparecer assim, que é o jeito que tá na música. E a gente vai traduzir como é ou está. A gente não vai traduzir o it. Por que a gente não vai traduzir o it? Porque o it tá aí, porque o inglês precisa dele, o português não precisa. Eu não preciso falar, isso é isso que eu preciso. Em inglês eu preciso, sim, porque inglês é tosco com essas coisas.
Inglês é tosco com um monte de coisa. Essas são as maiores. Então, a tradução inteira desse pedaço aqui vai ser é. Ah, então aqui a gente tem é o que nós miramos em fazer. Mirar em fazer é uma coisa estranha, né, de se pensar. Mas peraí, se eu miro em alguma coisa, aquela coisa é meu objetivo. Se aquela coisa é meu objetivo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho intenção de fazer. Ah, então esse aim aí, ele tá com a ideia de ter a intenção de. Você tá vendo como é doido o jeito diferente de pensar? E é por isso que eu dou aula do jeito que eu dou, porque esse jeito diferente de pensar, ele é tão estranho que a gente não pega isso se a gente acha que eu esqueci como é que se fala. A gente não pega isso se a gente acha que português é inglês traduzido. Quer dizer, que inglês é português traduzido. Não, o contrário funciona, porque é assim que eu me comunico. Mas, infelizmente, português não cabe dentro do inglês. Inglês até cabe super bem dentro do português, que bom, porque senão eu não conseguiria me comunicar. Mas o português não cabe dentro do inglês. Isso é um super problema, porque a gente precisa aprender a pensar desse jeito que tá escrito aí, porque senão a gente só vai traduzir português e a gente não vai falar inglês, e são duas coisas bem diferentes. E o que a gente faz para que a gente não traduza português achando que a gente tá falando inglês? Fique em contato com o inglês, preste atenção nas coisas, assiste a aula e todas essas coisas. Com o tempo isso vai acontecer naturalmente. Isso é o tipo de coisa que só vem com o tempo, porque esse é o tipo de coisa que você tem que desenvolver o tipo de raciocínio na sua cabeça. Você tem que entender a forma diferente de se pensar quando você está falando outra língua. É muito diferente de se pensar quando se fala outra língua do que quando você fala português. Muito diferente. E essa é uma das coisas que eu sinto que as pessoas têm mais dificuldade, porque eu acho que nem muito professor presta atenção nessas coisas. Eu presto porque quando eu faço do inglês pro português várias vezes fica horrível. Horrível, horrível. Então, fica também horrível do português pro inglês. É o tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção e não tem muito o que fazer, não. E a gente tem que se acostumar a pensar de um jeito diferente. E eu sei que é incômodo, eu sei que não é legal, eu sei que, tipo, não quero, me dá uma fórmula. Então, fórmulas você tem em todos os outros lugares. Aqui você não tem fórmula porque eu não quero que você precise de mim, eu quero que você consiga fazer tudo sozinho, eu quero que você tenha a sua vida, eu quero que você não precise de mim por muito tempo. Então, eu não vou te ensinar fórmula, eu vou te ensinar a pensar, eu vou te ensinar a falar inglês de fato. Tá? Então, tipo, se você quer fórmula, desculpa, vai no curso do Myron Vergara. Ups. Gente, sério, se você não gasta dinheiro, ele não fala inglês. Ele não fala, não, nem um pouco. Ô, gente. Sorry. Vamos lá. Então, é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente tem intenção de fazer. Ficou claro por que eu falei isso daí? Beleza. Então, a gente tem aqui our, que é o nosso. Name é nome. Porque, né, my name is... é muito primeira série isso. Só que aqui a gente tem our name is. Ah, então tem aqui nosso nome é. Ah, chuta aqui que é virtue. Virtue, é isso mesmo, é virtude. Não sei se você chutou isso, pra ser sincera. Virtude. Virtude. Parece nome de vó, né? Colocava virtude. Falei, menina, ela tá bem, tá bem. Então, desculpa. Our name is our virtue. O nosso nome é a nossa virtude. Beleza? Daí a gente tem de novo o refrãozinho aqui. Eu vou fazer rapidinho, porque a gente já fez ali em cima, certo? Mas, but, eu não vou, futuro, will mais not, esse won't aqui, mas eu não vou hesitar, ou eu não hesitarei. Não mais, não mais. Não pode esperar. Você viu que eu não traduzi o it? Eu só traduzi como não pode esperar. Por quê? Porque eu não preciso colocar esse isso no português. Não preciso falar isso não pode esperar, porque a gente não fala isso no português. A gente fala não pode esperar. E acabou. E é isso aí. Não pode esperar, sou seu. Beleza? Daí a gente tem esse pedaço aqui, que é bem parecido com esse. Se não for todo igual. É todo igual? Não, não é tudo igual, não. Nice. Tá,
Então, os pedaços que são iguais, que são esses aqui, a gente já viu, né? Então, abra sua mente e veja como eu, ou como eu vejo. Abra seus planos e, oh meu Deus, você está livre. Daí a gente tem Look into Your Heart, que é igual, se eu não me engano. Cadê o Look into Your Heart? Look into Your Heart. É Look into Your Heart? Não. Aquela música da Roxette. Listen to Your Heart, não é Look into Your Heart. Ups. Foi mal nos 80 aí, ó. Detonando as idades de todo mundo. Tá. Look into your heart. Olhe pra dentro do seu coração. E esse pedaço aqui é novo. E você... Daí a gente tem um will aqui. Find. Se eu não me engano, já tinha ali, não tinha? Você encontrará. Aqui na linha de cima a gente tem amor, 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 amor. E aqui na linha de baixo a gente tem você encontrará que... O céu, sky é céu. Céu pra que a gente vai quando a gente morre? Não, o céu que a gente vê quando a gente olha pra cima, a gente tá do lado de fora, tá? Céu, céu. E o céu é seu. E por que tem esse S aqui nesse or? Porque é a mesma coisa desse aqui, ele tá sendo... E você encontrará que o céu é seu céu. Esse your está fazendo os dois. Lembra? A gente viu isso aula passada, se não me engano. Daí a gente tem aqui então. So, então. Please, por favor. Don't. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Daí a gente volta aqui, que esse troço aqui ele já tinha. There's no need to complicate, certo? Não tem necessidade de complicar. Daí a gente tem um cause. Cause é literalmente a mesma coisa que because. Acho que eu já falei isso, mas foi mal. Mesma coisa que because. Isso aqui é porque, explicando a razão, explicando o motivo. Então, porque nosso tempo é short, curto. Porque nosso tempo é curto. Isso é nosso fate. Fate a gente já viu, não viu? Deveria ter visto. Aqui, ó. É o nosso destino. E aí ele fala aqui, sou seu, sou seu, sou seu, sou seu. Daí aqui a gente tem esse pedacinho aqui, que pelo que a anotação tá falando aqui, que no vídeo, na versão vídeo do single Life on Earth, não tem esse fim, ao contrário da versão do álbum, tá? Só tô falando pra você o que tá escrito aqui, porque não sei. Daí a gente tem aqui esse pedacinho aqui, ó, sou seu, sou muito feliz e tal, lá. Baby, bebê, mozão, mozinho, bem, vida, vi, e assim por diante, tá? Você decide o apelido fofo, tá? Do seu amorzinho. Ele chama o amorzinho dele de baby. Você pode chamar do que você quiser, o amor é seu. Daí a gente tem uma perguntinha. Por que a gente tem uma perguntinha? Porque o do tá vindo antes do you. Do you. Daí a gente tem believe. Believe. I still believe. Tô lembrando de várias músicas hoje. Sorry. Ninguém merece me ouvir cantar. Believe é acreditar. Então, baby, você acredita? Sou seu. Deixa eu ver quanto tempo eu tô gravando. Se faltar menos de 15 minutos pra 1 hora, eu vou parar essa aula agora. E aí a gente começa a parte de falar. Falta menos de 15 minutos. Então, fechou. Porque eu faço um monte de aula com mais, e aí eu posso, tipo, pegar uma aula como essa e deixar ela um pouquinho mais curta pra ficar mais didático. Então, esta é a aula de hoje. Amanhã, sem falta, vai já ter a próxima aula disso daí, que vai ser aula falando, aula pra gente pegar os sons, tá? Então, se você quiser fazer alguma coisa entre esta aula e a próxima aula,
Faz o exercício das frases ou tenta fazer o desafio da semana. Não importa muito, ouve a música, fica em contato com o inglês. Melhor coisa que você pode fazer pra você não perder dinheiro, pra você não perder seu tempo, é ficar em contato com o inglês. Fique em contato com o inglês, por favor, é muito importante ficar em contato com o inglês, tá bom? Então, esta é a aula de hoje, você se cuide, não faça nada que eu não faria. Te vejo amanhã ou na próxima vez que você estiver assistindo aula. Ah, isso é muito boba, desculpa. Beijo, tchau!